Elas eram irmãs, unidas pelo sangue, divididas pelo amor, vivendo na mesma casa e casadas com o mesmo homem, mas travando uma batalha que ninguém mais podia ver. Uma era bela e profundamente amada, mas seu ventre era fechado. A outra era ignorada e indesejada, mas Deus abriu seu ventre e ouviu seus clamores. Elas estavam presas à comparação. Mediam seu valor pelo amor, pelos filhos, pelo favor, cada uma desejando aquilo que a outra possuía. A casa delas se tornou um lugar de rivalidade, onde a alegria era passageira e a dor era constante. Mas enquanto lutavam por afeto e identidade, Deus silenciosamente moldava uma nação. Esta não é apenas uma história sobre romance ou rivalidade. É uma história sobre rejeição, desejo, sobre as feridas que a comparação deixa para trás e sobre um Deus que vê o invisível. Seus nomes eram Raquel e Lia, e através de sua dor, Deus mudou o curso da história. O sol se punha baixo sobre as colinas de Padã Arã, enquanto um viajante cansado se aproximava de um poço fora da cidade de Arã. Esse homem era Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, o portador das promessas da aliança de Deus. Embora ainda não fosse casado e estivesse viajando sozinho, Jacó provavelmente já estava na casa dos 70 anos nessa época de sua vida. Um lembrete de que os planos de Deus muitas vezes se desenrolam mais tarde e de maneira diferente do que esperamos. Jacó havia fugido de sua casa em Canaã como um fugitivo. Ele enganou seu pai cego, Isaque, e roubou a bênção destinada ao seu irmão Esaú. Agora, a raiva de Esaú ardia intensamente, e Jacó temia por sua vida. Então sua mãe, Rebeca, o enviou para longe, para a casa de seu irmão Labão, na esperança de que Jacó encontrasse segurança. Depois de viajar por muitos dias, Jacó finalmente chegou à terra do povo do Oriente. E nos arredores de Harã, ele encontrou um poço em um campo aberto. 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados ao lado dele, esperando, pois uma grande pedra cobria a boca do poço. O costume era que, quando todos os rebanhos se reunissem, os pastores rolavam a pedra e davam água às ovelhas. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: "Meus irmãos, de onde vocês são?" "Somos de Harã." Eles responderam: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" Jacó perguntou ansiosamente: "Sim, nós o conhecemos." Eles responderam: "Ele está bem?" Jacob perguntou: "Ele está bem." Eles disseram: "E vejam só, lá vem sua filha Raquel com as ovelhas." Jacó olhou para cima e seu coração parou. Uma jovem de extraordinária beleza vinha em sua direção, conduzindo o rebanho de seu pai. Rachel era encantadora na forma e na aparência, com olhos que brilhavam como as estrelas do deserto. Naquele momento, algo profundo despertou no coração de Jacó, um amor que definiria o resto de sua vida. Quando Raquel se aproximou com as ovelhas de seu pai, Jacó foi tomado por tamanha emoção e desejo de impressioná-la que ele se aproximou do poço e sozinho removeu a enorme pedra que normalmente exigia vários homens para ser movida. Ele deu de beber ao rebanho de Labão e, então, tomado de alegria por encontrar a família de sua mãe, beijou Raquel e chorou em voz alta. Jacó contou a Raquel que era parente de seu pai, filho de Rebeca. Raquel correu e contou a seu pai, e quando Labão ouviu a notícia sobre o filho de sua irmã, correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, beijou-o e o levou para sua casa. Foi ali, na casa de Labão, que Jacó conheceria a irmã mais velha de Raquel, Lia. As Escrituras nos contam um detalhe marcante sobre ela logo no início. Lia tinha olhos delicados, mas Raquel era formosa de corpo e de aparência. A expressão hebraica usada para os olhos de Lia não significa necessariamente doença. Ela sugere ternura, suavidade ou falta de brilho. Talvez olhos que não brilhavam com a juventude ou encanto como os de sua irmã. Seja qual for o significado exato, o contraste é intencional e Lia foi comparada à sua irmã desde o início.
Raquel era tudo o que Lia era. Não era percebida como bela, desejada, cativante. Lia não impressionou os observadores com sua beleza exterior. Rachel fez isso. Lia aprendeu cedo o que significava ser a segunda, mesmo sendo a primogênita. Jacó ficou com Labão e sua família e trabalhou para seu tio. Após cerca de um mês, Labão disse-lhe: Por seres meu parente, não deveria servir-me em troca de nada? Diga-me, qual deveria ser o seu salário? Jacó, profundamente apaixonado por Raquel, fez seu pedido de casamento. Eu? Servirá você por 7 anos em favor de Rachel, sua filha mais nova. 7 anos? Pense nisso por um momento. Não 7 semanas. Não 7 meses. 7 anos de sua vida de trabalho árduo sob o sol escaldante da Mesopotâmia. 7 anos acordando antes do amanhecer para levar as ovelhas para o pasto. 7 anos dormindo no chão duro, lutando contra predadores, suportando tempestades de areia e noites congelantes no deserto. Mas e Jacó? Olhei para aquela linda mulher perto do poço e basicamente disse: dou-lhe 7 anos da minha vida. Só me deixe casar com ela no final. Laban deve ter ficado radiante. 7 anos de trabalho gratuito de um pastor forte e capaz? Ele concordou, dizendo: prefiro dá-la a você do que a qualquer outro. Fique e trabalhe comigo. E assim Jacó começou e serviu 7 anos por Raquel. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6 e ano 7. Mas tanto era o amor dele por ela que a Bíblia diz que esses anos pareceram apenas alguns dias para ele por causa do amor que tinha por ela. Quando os 7 anos se completaram, Jacó foi até Labão e disse: dê-me minha esposa, pois meus dias se completaram para que eu possa me unir a ela. Labão reuniu todas as pessoas do lugar e fez uma festa, uma celebração de casamento com comida, vinho e alegria. Mas quando o sol se pôs e a escuridão caiu, Labão preparou-se para executar um engano que mudaria para sempre a vida de todos eles. Naquela cultura, as noivas eram fortemente veladas e a cerimônia de casamento acontecia à noite. Aproveitando-se desses costumes e da escuridão, Labão levou Lia, sua filha mais velha, e a entregou a Jacó. E Jacó, talvez embriagado pelo vinho e pela celebração, ou simplesmente confiando em seu tio, deitou-se com ela, e ela se tornou sua esposa. Você consegue imaginar as emoções de Leia naquela noite? Ali estava uma mulher que vivera à sombra da irmã mais nova, observando o homem por quem talvez viesse a nutrir sentimentos, ansiar por Rachel durante 7 longos anos. Ela sentiu culpa pela mentira? Ou seria ela simplesmente uma filha obediente seguindo o plano do pai? A Bíblia não nos revela seus pensamentos, mas podemos pressentir a tragédia se aproximando. Quando amanheceu e a luz inundou a tenda, Jacó olhou para a mulher ao seu lado e ficou chocado ao descobrir que era Lia. Jacó imediatamente confrontou Labão. O que foi que você me fez? Não foi por Raquel que eu trabalhei para você? Por que então você me enganou? A resposta de Labão foi calculada e baseada na cultura. Não é nosso costume aqui dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Complete a semana nupcial desta filha. Depois lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. A ironia não passou despercebida. Jacó, cujo próprio nome significava usurpador ou enganador, que havia enganado seu próprio pai para roubar a bênção de seu irmão, agora havia sido enganado. O usurpador havia sido usurpado. O trapaceiro havia sido trapaceado. Foi um amargo gosto do seu próprio remédio. Mais 7 anos qualquer pessoa razoável teria ido embora. Qualquer um em sã consciência teria dito: sabe de uma coisa, Labão? Fique com suas filhas. Fique com seus rebanhos. Acabou para mim. Mas Jacó não era razoável. Ele estava apaixonado. Então ele aceitou os termos de Labão.
Ele cumpriu a semana nupcial de Lia, os tradicionais 7 dias de celebração do casamento, e então Labão lhe deu Raquel como esposa também. Jacó também se deitou com Raquel, e ele amava Raquel mais do que Lia. Então ele serviu Labão por mais 7 anos, mais 2.555 dias, mais um ciclo de estações e trabalho, exceto que desta vez, pelo menos, ele tinha Raquel ao seu lado desde o início. Mas, ainda assim, foram 14 anos de sua vida dados a Labão por uma mulher. É o quanto Raquel significava para ele. Pense sobre essa família. 2 irmãs, ambas casadas com o mesmo homem, vivendo no mesmo acampamento, se vendo todos os dias. Uma irmã amada apaixonadamente, a outra tolerada dolorosamente. A Bíblia não tenta suavizar essa realidade. Ele amava Raquel mais do que Lia. Imagine ser Lia. Você acorda todas as manhãs ao lado de um marido que gostaria que você fosse outra pessoa. Você vê como o rosto dele se ilumina quando Raquel passa. Como esse brilho nunca aparece para você. Você o vê apressar-se para a tenda de Raquel à noite. Você foi a primeira esposa dele. Você lhe deu a sua noite de núpcias. Mas você nunca, jamais terá o coração dele. Cada dia é um lembrete. Você é a segunda opção. Aliás, se gosta deste conteúdo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito. Para apoiar nossa missão, visite nossa loja ou seja membro. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus através de animações poderosas. Então, faça parte dessa missão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, ele abriu o seu ventre, e ela concebeu e deu à luz um filho. E ela o chamou de Ruben, que significa veja, um filho, disse ela. O Senhor certamente viu a minha aflição. Agora, portanto, meu marido me amará. Nesse nome e declaração, ouvimos a esperança desesperada de Lia de que dar à luz um filho, a maior honra para uma mulher naquela cultura, finalmente conquistaria o afeto de Jacó. Mas não foi o suficiente. Ela concebeu novamente e deu à luz um segundo filho, chamando-o de Simeão, que significa ouvido. Disse ela, Porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Por isso ele também me deu este filho. Mesmo desprezada, ela esperava conquistar o coração de Jacó, algo que Raquel já possuía. Teve então seu terceiro filho, Levi, cujo nome significa ligado. disse ela, Agora, desta vez, meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. 3 filhos. Certamente agora Jacó a amaria. Certamente agora ela seria valorizada. Mas isso não aconteceu. Mas quando ela concebeu pela 4ª vez e deu à luz outro filho, algo mudou no coração de Lia. Ela o chamou de Judá, que significa louvor. E ela disse, Agora eu vou louvar e exaltar o Senhor. ela não estava mais focada em conquistar o amor de Jacó. Ela voltou sua atenção para o Senhor, que a tinha visto, ouvido e abençoado com este filho, Judá. Ele se tornaria o ancestral do rei Davi e, por fim, do próprio Jesus Cristo. Do ventre da esposa rejeitada veio a linhagem do Messias. Enquanto isso, Raquel via sua irmã dar à luz filho após filho, e seu coração se partia. Ela era a esposa amada, a bela, aquela por quem Jacó trabalhou 14 anos para se casar, mas seu ventre estava fechado. Naquela cultura, o valor de uma mulher era frequentemente medido por sua capacidade de ter filhos, especialmente filhos homens. A esterilidade de Raquel não era apenas uma dor pessoal, mas uma vergonha pública. Finalmente, em desespero e inveja, Raquel clamou a Jacó. dá-me filhos, senão morro. A ira de Jacó se acendeu contra Raquel e ele disse, Estou eu no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? incapaz de ter filhos, Raquel fez o que Sara havia feito antes e deu sua serva Bila a Jacó como esposa, dizendo, Aqui está a minha serva Bila. Vá até ela, e ela dará à luz um filho em meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. Bila concebeu e deu um filho a Jacó, e Raquel o chamou de Dan,
que significa julgado, dizendo: Deus julgou a minha causa e também ouviu a minha voz. E me deu um filho. Bila concebeu novamente e deu à luz um segundo filho, a quem Raquel chamou de Naftali, que significa minha luta, dizendo: Em lutas memoráveis lutei com minha irmã. E de fato eu prevaleci. Quando Lia viu que havia parado de ter filhos, ela pegou sua serva Zilpa e a deu a Jacó como esposa. Zilpa deu um filho a Jacó, e Lia o chamou de Gade. Zilpa deu a Jacó um segundo filho, e Lia o chamou de Azer, dizendo: Eu Estou feliz, pois as filhas me chamarão de bem-aventurada. Um dia, durante a colheita do trigo, Ruben, o filho mais velho de Lia, saiu aos campos e encontrou mandrágoras, plantas consideradas promotoras de fertilidade e amor. Ele as levou para sua mãe, Lia. Quando Raquel as viu, disse a Lia: Por favor, me dê algumas das mandrágoras do seu filho. Mas Lia respondeu com anos de amargura reprimida: É pouca coisa que você tenha tirado meu marido de mim? Você quer tirar também as mandrágoras do meu filho? Raquel, desesperada por qualquer coisa que pudesse ajudá-la a conceber, fez uma barganha. Então ele pode deitar-se com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. Foi um acordo nascido do desejo, Raquel trocando uma noite com Jacó pela esperança de um filho, e Lia ansiando por seu afeto, disposta a abrir mão das mandrágoras só para estar com ele novamente. Quando Jacó voltou do campo à noite, Lia saiu ao seu encontro e disse: Você deve vir para mim, pois certamente o comprei com as mandrágoras do meu filho. Então ele se deitou com ela naquela noite. Imagine ser tão desprezada pelo próprio marido a ponto de ter que negociar com sua irmã só para passar uma noite com ele. Deus ouviu Lia e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. Ela o chamou de Issacar, que significa salário ou recompensa, dizendo: Deus me deu o meu salário porque dei minha serva ao meu marido. Lia concebeu novamente e deu à luz um sexto filho, chamando-o de Zebulon, que significa morada, dizendo: Deus me concedeu uma boa dádiva. Agora meu marido vai morar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Depois ela deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e abriu o seu ventre. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha vergonha. Ela o chamou de José, que significa Deus acrescentará, dizendo: O Senhor me acrescentará outro filho. Após anos de espera, lágrimas e luta, Raquel finalmente segurou seu próprio filho, uma criança de seu próprio ventre. Essa família complicada, 2 irmãs, 2 servas, um marido e 12 filhos, além de pelo menos uma filha, tornou-se o alicerce da nação de Israel. Cada filho se tornou o pai de uma das 12 tribos. De Lia veio Judá, a linhagem real, que levou ao rei Davi e a Jesus Cristo. De Raquel veio José, que salvaria sua família da fome. Ambas as irmãs, apesar da rivalidade, foram essenciais para o plano de Deus. Anos depois, quando Jacó estava morrendo, ele pediu para ser sepultado. Não com Raquel, a quem mais amava, mas no túmulo da família em Macpela, onde Lia foi sepultada, ao lado de Abraão, Sara, Isaque e Rebeca, na morte. Jacó foi unido a Lia de uma forma que nunca foi plenamente em vida. A história de Raquel e Lia é antiga, mas soa dolorosamente moderna. É uma história sobre comparação, rejeição, favoritismo e as perguntas silenciosas que tantas pessoas ainda fazem hoje. Eu sou suficiente? No mundo de hoje, vivemos em uma era de visibilidade. As redes sociais, os padrões de beleza, as métricas de sucesso e a validação pública nos dizem constantemente quem está vencendo e quem não está. Raquel teria prosperado em um mundo assim. Ela era bonita, admirada e desejada. Lia, por outro lado, teria sofrido sendo ignorada, comparada, desejando silenciosamente ser escolhida. No entanto, as Escrituras fazem algo radical. Elas desaceleram e nos contam como Deus vê, não como as pessoas veem.
No nosso mundo de filtros do Instagram e feeds de redes sociais cuidadosamente selecionados, existem milhões de Lias modernas, pessoas que se sentem perpetuamente ignoradas, não escolhidas em segundo lugar. Elas veem outras pessoas conseguirem a promoção, o relacionamento, a vida que elas desesperadamente desejam. Elas veem suas Raquéis e se perguntam, por que não eu? O que há de errado comigo? Vivemos em uma cultura obcecada por ser escolhido. Medimos nosso valor por curtidas, seguidores e deslizadas. E quando não somos escolhidos, dói profundamente. A história de Lia fala diretamente a essa dor. Deus a viu quando todos os outros a ignoraram, quando o próprio marido não conseguia amá-la, quando ela se sentia invisível e sem valor. Ele ouviu seus clamores. Ele abriu seu ventre e lhe deu filhos. Seu valor não é determinado por quem te escolhe em aplicativos de namoro ou por quem te contrata. Você é visto e valorizado por Deus. E muitas vezes a maior obra de Deus acontece através daqueles que o mundo ignora. Livros, mas a história de Raquel é igualmente relevante. Olhamos para pessoas que parecem ter tudo, o relacionamento perfeito, a vida bonita, e presumimos que elas são felizes. Não vemos suas lutas privadas, suas dores escondidas, suas orações desesperadas sussurradas no escuro. A história de Raquel nos lembra que todos estão travando uma batalha sobre a qual você não sabe nada, e que a vida que parece perfeita por fora pode estar desmoronando por dentro. A rivalidade entre Raquel e Lia é talvez o aspecto mais relevante da história delas para o nosso tempo. Elas estavam presas em um ciclo de comparação e competição que envenenou o relacionamento e a vida delas. Lia tinha filhos, Raquel tinha amor. Cada uma queria o que a outra tinha. Cada vitória de uma era uma derrota para a outra. Parece familiar? Vivemos na era da comparação. Essa história nos mostra aonde isso leva. Amargura, rivalidade e sofrimento. Duas irmãs que deveriam ter sido aliadas e se apoiado, tornaram-se inimigas e destruíram uma a outra. A única saída é o caminho que Lia acabou encontrando. Pare de olhar horizontalmente para o que os outros têm e comece a olhar verticalmente para o que Deus lhe deu. Quando Lia deu o nome de Judá ao seu quarto filho e disse, agora louvarei ao Senhor, ela se libertou. Ela parou de tentar conquistar o amor de Jacó e começou a receber o amor de Deus. A família de Jacó era uma casa bagunçada, fragmentada e profundamente imperfeita. No entanto, foi através dessa quebra que Deus construiu a base do seu povo escolhido. Se você vem de um lar desfeito, de uma família reconstituída, de uma situação complicada, anime-se. Deus é especialista em agir através de famílias bagunçadas. Sua família não precisa ser perfeita para que Deus a use. Seu passado não precisa ser limpo para que Deus o redima. E seus relacionamentos não precisam ser simples para que Deus haja através deles. O favoritismo de Jacó, amando mais Raquel do que Lia, causou danos por gerações. Mais tarde, ele repetiria esse erro ao favorecer José em relação aos outros filhos, o que levou José a ser vendido como escravo por seus irmãos invejosos. O favoritismo destrói famílias. Pais, hoje, seus filhos estão observando. Quando você favorece um filho em detrimento do outro, está plantando sementes de ressentimento. Isso pode durar uma vida inteira. A Bíblia não hesita em nos mostrar as consequências do favoritismo. É um alerta que devemos levar a sério. E então temos a espera. Jacó esperou 7 anos por Raquel. Raquel esperou anos por um filho. Lia esperou a vida inteira pelo amor de Jacó. No nosso mundo moderno, mal conseguimos manter uma assinatura de academia por 7 meses. Nos irritamos se a comida demora mais de meia hora. Descartamos perfis em apps sem interesse imediato. Buscamos gratificação instantânea. Queremos resultados instantâneos, respostas imediatas. Esperar parece um castigo. A gratificação adiada parece privação. Mas algumas coisas valem a pena esperar. Algumas coisas exigem paciência. Algumas coisas só acontecem no tempo de Deus, não no nosso.
Os 7 anos de Jacó pareceram apenas alguns dias para ele, por causa do amor que tinha por ela. Quando você está trabalhando por algo significativo, quando está buscando algo valioso, a espera não parece tempo perdido. Parece um investimento. A história de Raquel e Lia não é um conto de fadas com um final feliz. É uma história realista e complicada sobre pessoas reais com problemas reais. E é exatamente por isso que ela nos dá esperança. Porque se Deus pôde pegar 2 irmãs rivais, um pai enganador, um marido que tinha sua favorita e uma casa cheia de disfunção, e transformá-la no alicerce do seu povo escolhido, então certamente Ele pode agir na sua vida também. Não importa o quão bagunçada esteja a sua vida, o quanto você se sinta quebrado, o quanto você se sinta ignorado ou sobrecarregado, Deus vê você, Ele ouve você e está escrevendo uma história maior do que a sua dor. Assim como Ele fez com Raquel e Lia séculos atrás.